Olá, meu irmão e minha irmã, bem-vindo a esse momento de partilha da Palavra de Deus, que também é momento de oração, de intimidade com o Senhor, de um modo especial nesse tempo maravilhoso que estamos vivendo na liturgia da Igreja, que é o Advento. Que Deus abençoe você e te dê a graça de um momento de encontro com a sua Palavra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 7, de 21 versículo 21, depois versículo 24 a 27. Mateus 7, 21, depois 24 a 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, que preciosa é essa palavra que o Senhor nos fala hoje. No fundo, é um forte convite também à conversão, à mudança de vida. Diante desse Evangelho de Jesus, eu fico pensando que nós podemos assumir duas condutas, duas posturas diferentes. Ser meros apreciadores e ouvintes da palavra ou colocá-la em prática na nossa vida. E aí, qual está sendo a sua realidade, a sua verdade? Já adianto para você que o Senhor quer que todos nós, sem exceção, vivamos a palavra de Deus. É tão séria a realidade de viver a vontade de Deus, de viver a palavra de Deus, de colocar os ensinamentos de Jesus em prática, que quando ele vai falar a respeito disso, ele diz que isso é condição para entrar ou não no reino dos céus. Quando Jesus nos diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. E Jesus depois disso coloca a condição fundamental, mas todo aquele que ouve a palavra de Deus, todo aquele que põe em prática a vontade do meu Pai que está nos céus. Nós corremos o risco, meus irmãos, de nos tornar admiradores, simpatizantes da palavra de Deus. Nossa, como a palavra de Deus é bonita. Olha como me emocionou esse versículo. Olha como é bem escrita essa frase, ou essa perícope, como nós chamamos, aqueles pequenos trechos da Sagrada Escritura que falam a respeito de um assunto. Podemos nos tornar simpatizantes, admiradores da palavra. Eu digo a você, isso não é suficiente. Deus quer que nós assimilemos a palavra e coloquemos em prática em nossa vida. E Jesus dá um exemplo interessante para nós hoje. Aquele que ouve as suas palavras e as põe em prática é como aquele homem prudente que construiu, que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as enchentes, os ventos, as chuvas, mas não fizeram nada contra a casa, porque a casa estava sedimentada na rocha, estava alicerçada na rocha. Porém, interessante que Jesus fala, existe aquele que ouve a palavra, mas não a vive. Esse é o que constrói sobre a areia. A mesma chuva, a mesma enchente, o mesmo vento vieram e fizeram ruína daquela casa. Deus não quer que nós vivamos assim, somente ouvindo e admirando a sua palavra. Deus quer, meu irmão, minha irmã, que nós vivamos a palavra de Deus. Um versículo por vez. Algo precioso que eu ouvi, aliás, que eu li de dos escritos de Chiara Lubick, quando ela fala a respeito da palavra de Deus, ela diz o seguinte: não fique tão preocupado em viver a palavra toda, a Bíblia toda de uma só vez. Começa vivendo um versículo por vez, uma palavra por vez. Por exemplo, se a palavra diz perdoar 70 vezes 7,
Faça dessa palavra um projeto de vida. Perdoe. Viva um mês rezando e pondo em prática essa palavra. No mês seguinte, escolha uma outra palavra. Peça a Deus que te dê outra palavra, e graças a Deus todo dia na missa nós ouvimos, e são tantas palavras de Deus, uma palavra por vez, tendo a certeza de que eu vivendo uma palavra, um ensinamento, eu estou vivendo em Cristo, porque Ele é a palavra toda. Deus quer abençoar a cada um de nós, Deus quer que sejamos homens apaixonados pela palavra, mas não somente afetivamente, não só a nível emocional. Deus quer que nós amemos tanto a palavra que ela se faça vida em nós. Permita que a palavra de Deus no dia de hoje se faça vida em você. Jesus Palavra, Jesus Verbo, quer se encarnar na sua vida, quer se tornar você. Que o Senhor renove o teu coração hoje, te dê a paz e te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.